Bom dia a todos. Bom dia. Agora mais suave, né? Não foi minha fala, eu não gritei, tá? Hoje na nossa aula 8, iremos trabalhar limite infinito, limite no infinito e também o limite fundamental trigonométrico, não trigonométrico, exponencial, tá? O trigonométrico nós já vimos, para falar a verdade, me desculpem, tá bom? Vamos lá então, vamos iniciar nossa aula. Vamos para a aula 8, ainda falando de limite. Próxima aula 9 ainda tem limite, haja limite, limite. Espero que não esteja no limite de vocês, tá certo? Mas é muito limite mesmo, tá bom? Vamos iniciar nossa aula. Bom, considere essa função aqui. F de x igual a 1 sobre x. Qual seria o domínio dessa função? Domínio. Não escutei. Quem é o domínio dessa função? Vamos lá. Todos os reais, exceto o zero. Correto. Então, o domínio dessa função f seria todos os reais menos quem? O zero. Ok, muito bem. Como é que seria fazer uma análise desta função, calcular o limite desta função? Pensando agora nessa condição, pegando um x tendendo a um certo p. A gente fez esse estudo do limite tendendo a um certo p, um ponto qualquer, tá? Primeiro eu vou fazer a análise aqui dessa função da seguinte maneira aqui. Vamos analisar algumas imagens aqui, tudo bem? Eu vou pegar um x, eu vou supor que esse x, claro, quando o x for 1 sobre 1, a minha imagem vai dar quanto? Vai dar 1. E quando a imagem, quando o x for 0,1, a abscissa, vai ficar 1 dividido por 0,1, que vai dar quanto? Vai dar quanto? 10. Obrigado. Quando o x for 0,01, quanto é que vai dar a minha imagem? 100. Tá bom? Estou diminuindo ainda mais, né? Tá vendo que eu estou diminuindo? Vou pegar agora 1 milésimo, 0,001. Tá? Vai ser 1 dividido por 0,001. Tá? Esse 0,001, gente, não vai te esquecer que é 1 sobre 1000. Tranquilo? Então, conserva a primeira e multiplica pela segunda invertida. Tudo bem? Então, quando for 0,001, 1 dividido por 0,001 vai dar 1000. Tá? Claro que quanto mais eu diminuir o valor de quem? Do x, o que é que vai acontecer com a imagem? O que é que está acontecendo com o valor da imagem? Está crescendo. Está crescendo. Eu vou supor, então, se eu colocasse aqui um 0,00001, está aumentando ainda, tá? Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, vai ficar como aqui? 1, 2, 3, 4, com mais um 5, vai ficar isso aqui, tá certo? Bom, vou parar por aqui. Qual é a ideia que eu quero? Se eu fizer um acompanhamento do valor do meu x, tá certo? Esse meu x, ele está diminuindo, ele está o quê? Diminuindo. E quando ele diminui, o valor do f está o quê? Crescendo. Esse crescendo, você acha que é para onde? Hein? Para mais infinito. Tá? Então, quanto menor aqui tem uma tendência para ir para mais o quê? Para ir para o mais infinito. Tudo bem? Agora eu vou fazer uma outra análise aqui. Tá? Eu vou supor x, eu já vou tentar matar duas partes do conteúdo, por isso que eu estou indo por aqui, tá bom? Agora eu vou pegar o x dessa maneira aqui, ó. X sendo 1, 10, 100 e 1000. Vamos lá, vamos analisar a imagem desta função. 1 sobre 1 vai dar 1. Quando x é 10, vai ficar 1 sobre 10, que vai dar quanto? 1 décimo, concorda? E 1 décimo vale quanto? 0,1. Quando eu jogar o x sendo 100, 1 centésimo. Tranquilo? 1 sobre 1000, 1 milésimo. Agora está acontecendo o inverso, né?
quando eu vou aumentando o valor de x, não estou aumentando o valor de x da abscissa? Eu estou aumentando, estou crescendo indefinidamente. Tá? Eu vou supor aqui que eu tenha 10 elevado à sexta potência. Pode perguntar. Bem aqui. Obrigado. Muito obrigado. Se fosse 10 elevado à sexta, alguém saberia me dar o resultado disso aqui em potência? 10 elevado a menos 6, correto. Tá? Então, quanto maior o valor do x, o que é que está acontecendo aqui? Menor é o valor de quem? Do y. Tá certo? Bom, mas o que eu quero fazer essa análise agora? Eu quero fazer a análise da minha função quando o meu x tende para esse valor. Que valor é esse do p que eu estou assumindo aqui? Mais infinito. Mais o quê? Infinito. Então, vou pegar o meu x, não seria a situação número 1, tudo bem? Seria a situação número 2, onde o meu x está crescendo infinitamente. Tá? O que é que está acontecendo com a minha imagem? A minha imagem está diminuindo. Está cada vez o quê? Diminuindo. Ela está tendendo para qual número aqui? Acompanha. 0, 0.1, 0.001. Isso aqui está tendendo para quem? Para 0. Então, em outras palavras, a gente consegue fazer uma análise do limite no infinito. Tá? Quando vai para mais infinito ou para menos infinito graficamente. Vou dar um exemplo aqui do gráfico dessa função. Seria isso aqui. Tudo bem? Vamos lá. Vou analisar essas duas partes aqui. Tá? Preste atenção. Quando o meu x cresce, quando o meu x vai tendendo para cá, e essa parte aqui, a partir de agora, a gente vai usar essa ideia de mais infinito, tá bom? Quando ele vai crescendo indefinidamente, eu vou aumentando aqui, ó, a minha imagem aqui. Se eu caminho mais para a minha direita, vem aqui o valor do x. Se eu pego um x bem aqui, o valor da minha imagem está bem aqui. Então, quanto mais eu caminhar para a minha direita, o que é que está acontecendo com a minha imagem? Ela está caminhando para quem? Para o 0. Tudo bem? E a gente vai estudar daqui a pouco que o limite desta função f de x, quando x tende a mais infinito, ela dá quanto aqui? Dá 0. Tudo bem? Ou seja, o limite da função 1 sobre x, quando x tende a mais infinito, dá quanto? Dá 0. E a gente vai usar muito esse limite ainda hoje. Tá bom? Alguma dúvida aqui? Eu posso prosseguir? Posso prosseguir? Agora, eu só fiz a análise do x sendo o quê? Positivo, não foi? Da mesma forma, de maneira análoga, fica a tarefa para ti, para fazer a análise, tá? Quando o x caminha no sentido do quê? Negativo. E o gráfico seria isso aqui, ó. Lembrando, esse gráfico ele vai tocar no eixo das abscissas? Ele toca no eixo das abscissas? Não, ele tende a quanto? A 0, mas ele não encosta no 0. Uma outra pergunta, já falando de assíntota, tá? Quando eu faço esse caminho inverso, deixa eu pegar aqui uma outra cor. Quanto vale bem aqui esse ponto? Esse ponto não vale 0? Lembra-te que esta função não está definida em quem? No 0. Não está definida no 0. Eu poderia pensar isso aqui, ó, o seguinte: o gráfico da minha função não vai tocar no x igual ao quê? A 0. Isso é chamado de uma assíntota vertical. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, tá? Então, um gráfico de um lado ou do outro, ele não pode tocar nesta assíntota vertical. Assim como eu tenho uma outra assíntota aqui, ó, que seria essa, horizontal. Ele não toca nem no x igual a 0 e nem no y igual ao quê? A 0. Eu tenho duas assíntotas, uma assíntota horizontal e uma assíntota, o quê? Vertical. Essas análises, elas variam de acordo com as funções. Tudo bem? Bom, o que eu quero dizer é o seguinte aqui. Se o x tender para o número 0, eu tenho duas situações. Ou 0 pela direita, ou o 0 pela minha o quê?
esquerda, tá? Vamos com calma aqui, presta atenção. O que acontece quando eu caminho para cá, nesse sentido? A imagem vai estar aqui, ó. Se eu caminhar mais próximo do zero, onde é que vai estar a minha imagem? Para cima, tá? E na verdade pode ser visto por essa situação aqui. Olha para cá. Quando o meu x, esse valor do x está tendendo para qual número? Acompanhe aqui a sequência. Esse x está tendendo para qual número? Para zero. Para zero. E esse zero não é pela direita? Não é positivo? Então, quando o meu x está tendendo a zero por onde? Pela direita. A minha imagem está tendendo para algum número. Teoricamente não é um número, está uma tendência. Para que número ele está tendendo aqui? Mais infinito. Eu não sei qual é esse número. Apenas mais infinito quer dizer que ele está caminhando para um certo número e eu não consigo identificar. É indefinido. Mais infinito, essa é a representação. E aí quando o x tende a mais infinito, quando o x tende a zero pela direita, a minha função tende a quem? Mais infinito. Tá bom? Isso quando ele vai caminhando pelo zero à direita. E se fosse pelo zero à esquerda? Caminha por aqui. O zero está bem aqui. Vou começar a caminhar para o zero pela esquerda. A minha imagem está aqui. Se fosse ponto bem aqui, estou chegando perto do zero. A minha imagem está aqui. Quanto mais próximo do zero eu chegar pela esquerda, a minha imagem está indo para onde? Para o menos infinito. Então, quando x tende a zero pela esquerda, a minha função, neste caso, ele tende para menos o quê? Infinito. Essa é a análise desta função. Tudo bem? E adivinham? É a mesma análise para 1 sobre x ao cubo, 1 sobre x à quinta, 1 sobre x à sétima, e assim vai. Deu para compreender? Desde que o expoente seja ímpar. Alguma dúvida nisso aqui? Tá? Ok. Vamos lá projetar a imagem, por favor. Tá. Então, uma função definida em algum intervalo aberto, P a mais infinito, dizemos que L é o limite da função f de x quando x tende a mais infinito. Então, se esse limite for L, eu quero dizer o quê? Que o limite existe. Tá? E quanto vale? Vale um número real. Pode ser positivo ou negativo, pode ser o próprio zero, quando esse limite tende ao mais infinito. Tá bom? Vou dar um exemplo aqui, como eu acabei de falar para vocês. Qual o limite desta função aqui? Quando o x tende ao mais infinito. O limite desta função é quanto? Zero. É o L. Ele existe. Vale zero. Tá bom? E o limite desta função quando x tende a um menos infinito, também tende para o zero. Tá bom? É um número real, L, que é o limite dessa minha função. De maneira análoga, a gente define aqui, eu vou entrar logo nesses dois exemplos aqui, que são interessantes. Esse gráfico é de qual função? Quem lembra? Função exponencial, né? Função exponencial que é a elevado a x. Eu vou supor que seja essa função aqui, 2 elevado a x, tá bom? O gráfico desta função 2 elevado a x seria mais ou menos assim. Tudo bem? Tranquilo? Aí se eu te perguntar, qual é o limite desta função quando x tende a mais infinito? Qual é o limite desta função? Eu vou analisar o x. O x tem que tender para onde? Para cá. Para o mais infinito. Para onde está indo essa imagem da minha função? Ela está indo para qual número? Para zero. Tá certo? Está dando ou não para compreender? Quando o gráfico está bem aqui, ó, essa aqui é a minha imagem. Quanto mais eu me aproximo do eixo x, mais a imagem se aproxima de quem? Do zero. Então, graficamente, o limite desta minha função é o quê? É zero. Tá certo? O que mais? Tá, deixa eu colocar outra aqui. Quem lembra dessa função? Qual é o gráfico dessa função? Essa aqui seria o log. Bora pensar no logaritmo de x numa base A. Tá? Aqui, daqui a pouco a gente vai entrar nesse mérito. Se eu caminhar para o infinito,
A minha imagem está tendendo para um número aqui, nessa situação? Não, ela está caminhando para onde? Para algum número que eu não sei, que seria o infinito. Tá? Aqui eu não posso dizer que é um L, é uma outra caracterização que já seria o limite infinito. Tá bom? Aqui a gente vai chegar nesse mérito também. Bom, vamos fazer alguns exemplos, senão a gente vai perder muito tempo e só se aprende treinando. Antes de falar do limite, deixa eu colocar aqui o exemplo prático do que eu falei para vocês, tá certo? Observe aqui. Quando x vai aumentando, a minha imagem vai diminuindo, que eu falei para vocês. E aqui o limite, quando x tende a mais infinito, dá quanto? Dá zero. Só na parte da tabela aí mostrando para vocês, que eu acabei de mostrar no quadro, para falar a verdade. Tá bom? O gráfico, tá. Bom, aqui tem um teoremazinho, gente. Não custa nada mencionar para vocês, tá? Mais infinita. Bom, olha para cá. 1 sobre x elevado a p sobre q, esse limite sempre vai dar quanto? Vai dar zero, mas tem uma condição, tá? P sobre Q, ele tem que ser maior que quanto? Maior que zero, tá bom? Maior que zero. E aí você pode dar um polinômio no denominador, com expoente tranquilo, par, ou com expoente ímpar, mas também pode dar um dividido pela raiz quadrada de alguém, tá certo? Mas independentemente disso, desde que ele obedeça a essa situação, o limite desta função vai dar quanto? Vai dar zero, tá? Claro que quando eu for fazer aqui a questão do P sobre Q, eu tenho que obedecer a questão das raízes. Eu vou dar um exemplo aqui de uma função, tá? Imagine que seja isso aqui. Tá? O P sobre Q seria 1 sobre x elevado a meio. Tudo bem? Tranquilo isso aqui? Que é 1 sobre x elevado a meio. É 1 sobre a raiz quadrada de x. Tá? O P vale 1 e o Q vale 2, e isso é maior que zero, tranquilo. Agora, para mim calcular o limite disso, eu tenho que verificar aquelas condições. Isso aqui só vale quando x é o quê? Maior que zero. Deu para compreender? Então, eu tenho que ver o domínio da minha função também para calcular esse limite, onde ela está definida. Tá? Isso aqui a gente vai verificar daqui a pouco em alguns exemplos. Bom, esse teorema nós já vimos, o objetivo não é demonstrar, e sim utilizar as propriedades. Já tinha falado isso aqui para vocês. Só que lá era quando x tendia a um certo p. Tá? Aqui é quando o limite de x da função tende quando x tende ao mais infinito, eu vou chamar de L1, e o limite de g, quando x tende a mais infinito, é L2. Então tem dois limites. Uma função, o limite é L1, e a outra função, o limite é quanto? L2. Então vale aquelas propriedades operatórias. O limite da soma é a soma dos limites. O limite de uma constante multiplicada, eu tenho k vezes L1. Então, continua sendo o que? A constante vezes o limite dessa função. O produto. Limite do produto. Eu posso separar em duas o quê? Funções. O L1 vezes L2. É válida a divisão. O quociente, tá? O limite do quociente é L1 sobre L2, com aquela condição velha, já que vocês conhecem, o L2 tem que ser diferente de quem? De zero, condição de existência. E a última, que é similar ao que eu falei para vocês, tá? Só que aqui não está no denominador, está no numerador, né? O limite da raiz enésima de f de x. Se o f de x é L1, então fica a raiz enésima do L1. Também é válido isso aqui. Vamos para a prática. Tem vários exemplos que eu coloquei, eu acredito que não vai dar para ficar resolvendo tudo aqui não, tá bom, gente? Tá, vamos lá então. Eu vou supor, aqui o x está tendendo para o mais infinito, então, logicamente, que eu vou dizer, professor, a raiz aqui seria 2/3, a raiz, né? Então, essa função não está definida no 2/3, não está definida, mas como o x está tendendo para o mais infinito, aí talvez o aluno fale, professor, isso aqui é contínuo, então vou substituir o mais infinito. Vou substituir quem? O mais infinito, que nem a gente fazia quando a função
tendia para um ponto qualquer, tipo 4. Se fosse x tendendo a 4, o aluno fazia 6 vezes 4, mais 1, 2 vezes 4 e pronto, calculava o limite naquele ponto, certo? Só que aqui, se tu colocar o mais infinito, conta 6 vezes um número infinitamente grande. Eu não sei quanto é que vai dar, mas vai dar um número infinito. Quando eu somo com uma unidade, continua dando um número infinito. Então, eu teria a ideia de mais infinito no numerador e no denominador, o dobro de x, tendendo a infinito, dá um infinito, menos uma quantidade pequena, ainda daria o quê? Infinito. Isso aqui tu não consegue resolver, é uma indeterminação. Eu não estou achando limite aí, tá certo? Tá? Isso é uma indeterminação. Bom, então existem uns procedimentos, umas manipulações, que vocês já conhecem, algumas já foram ensinadas e outras que vão aparecer agora, tá bom? Vamos começar. Eu vou fazer só a primeira, de forma bonitinha, as outras é no papum. Então, bora prestar atenção, por favor. Tá? Limite de 6x mais 1. Olha o que eu vou fazer aqui. Você concorda que eu posso pegar 6x mais 1 e fazer isso aqui? Dividir por x e multiplicar por x? Posso ou não posso? Não quero o resultado, né? Corta x com x. A mesma coisa no denominador. 2x menos 3. Eu posso multiplicar por x e posso dividir por quem? Por x, tá? Alguma dúvida nisso aqui? Isso aqui é uma manipulação algébrica. Posso prosseguir? Posso? Então aqui vai ficar o quê? Tá faltando x, não? Ok, vamos lá. Então aqui fica o seguinte. Limite de x vezes... Isso aqui não é uma divisão? Quanto é 6x dividido para x? Não dá 6? Tá? Corta x de cima com x de baixo. Mais 1 dividido por quem? Por x. Fecha parênteses. Depois a gente vai fazer logo de forma direta. A partir de diante vai ser assim agora, tá? Dividido, pela mesma ideia aqui. Coloco o x em evidência, 2x dividido para x dá 2, e o menos 3 dividido para x dá menos 3 sobre x. Alguma dúvida nisso daí? Na verdade, estou usando fatoração por fator comum. Posso prosseguir? Alguma dúvida ou não? Eu vou utilizar isso direto, já estou te avisando. Se tu não entendeu, pergunte. Na prática, a gente pega aqui no polinômio, a gente pega aquele que tem o maior expoente, que é o x, e coloca em evidência. Quando eu faço a distributiva, eu volto para o mesmo valor. Tem que dar certo. Se der errado, refaça a sua conta. Tá bom? Pode vir, ó. 6 vezes x. 6x. X vezes 1 sobre x. Eu corto x com x, vai dar o número 1. Idem no denominador. Tá? Isso sempre vai ser válido. Aí você fala, mas para que o senhor fez isso, professor? Para calcular o limite. Vamos ver aqui. Agora preste atenção. Agora eu falei para vocês que o limite do produto é o produto dos limites. Então eu poderia separar isso, mas eu não vou fazer a separação, vou direto. Tá? O que está escrito aqui? 1 sobre x. Quanto é o limite quando esse x aqui tende ao infinito? Quanto é que dá o limite de 1 sobre x? Já mostrei para vocês, eu não vou mais ficar falando. Limite de 1 sobre x dá quanto? 0. A partir de agora é no automático, tá bom? X tendendo a mais infinito. Quando eu colocar aqui mais infinito, quanto é 3 dividido por esse x tendendo ao infinito? Isso aqui também dá quanto? Deu 0. Posso prosseguir? Tá? Bom, mas professor, dá também para cortar o x de cima com o x o quê? De baixo. Não é fator comum? Cortei. Quem foi que sobrou aqui? 6 sobre 2. E 6 dividido por 2 dá quanto? Dá 3. Alguma dúvida nisso daí? Então, esta função, o limite quando tende ao mais infinito, isso aqui dá quanto? 3. Alguma dúvida? Não? E um detalhe, isso aqui vai ser a tua assíntota. Vai ser a tua o quê? Assíntota. Ela chega próximo de 3, mas ela toca no 3? Não, vai ser a tua assíntota horizontal. Deu para entender? Tá? Próximo exemplo, vamos lá, bora correr. Próximo, 3x² menos 12, limite de 3x² menos 12, sobre 2x²
mais 3x² menos 5. Isso aqui quando x tende a mais infinito. Vamos lá. Eu tenho uma divisão aqui, aí você fala, professor, como é que eu procedo? Da mesma maneira que a anterior. Tá? Da mesma maneira. É um polinômio dividido por outro polinômio, então eu vou fazer o quê? Vou pegar aquele que tem o maior expoente, quem é aqui? x². Coloque em evidência. Abre parênteses, tudo bem? Tá? Quem é que vai ficar então aqui? Quando eu voltar tem que dar certo. Aqui vai ser o 3 menos 12 sobre quem? x², para poder cancelar e voltar no 12. Fechou? Tudo bem? Dividido no denominador. Rápido. Quem é o fator comum? Hein? X à quarta. Fechou? X à quarta. Coloca aqui. Vezes, abre parênteses. Aqui vai ser quem? 2 mais 3. Se eu tenho 2 para chegar em 4, x². Fechou? Menos 5. E aqui o 5 tem que dividir quem? X à quarta. Se eu distribuir, volto para cá. Posso prosseguir? Posso? Ok. Vamos lá. Já vou fazer daqui, tá? Me ajuda. Quanto é que dá essa divisão aqui? Pega o x, opa, me ajuda aqui, eu errei. Não é 0, tá? É quando o x tende a mais o quê? Infinito, tá bom? Coloca o x aqui tendendo a um número bem grande. Quanto é que vai ser 12 dividido por esse número ao quadrado? 0. Então isso aqui tende a 0. Aqui vai tender o quê? A 0. Aqui também tende a quanto? A 0. Alguma dúvida? Não? Então o que foi que sobrou? Esse dividido por esse. Calma aí. Quanto é que dá essa divisão? Não vai errar. Quanto é que dá essa divisão aqui? 1 sobre x ao quadrado. Conserva a base e subtrai expoente, né? 4 menos 2 dá 2. Só que o maior é embaixo, então deixa embaixo. Tudo bem? Quando x tende ao mais infinito. Alguma dúvida? Faltou alguém, né? Quem é que está faltando aqui? O 3 e o 2. Aqui dá 0. 3 menos 0 dá 3. 2 mais 0 mais 0. Aqui vai dar quanto? 2. Tudo bem? Alguma dúvida aí? Agora eu vou calcular esse limite. Tá? Manda esse x aqui para o infinito. Quando é 1 dividido por um número imensamente, vai dar quanto isso? 0. E 0 vezes uma constante vai dar quanto? 0. Não é bonito isso daí? 0. 0. Alguma dúvida nisso daí? Não? Pode perguntar, amigão. O gráfico desta função. Aí tu tem que fazer toda uma análise de estudo de sinal, tá? O objetivo ainda é apenas o que? O limite. A gente vai ainda estudar a questão da derivada para ver crescimento, decrescimento, concavidade, para ver como vai ter essa questão do estudo do gráfico. A gente precisa também de mais ferramentas, tá certo? Mas o objetivo aqui nesse tipo de questão não é ainda o gráfico, tudo bem? Tá? Bom, eu vou fazer uma outra pergunta aqui. Por não? Fale um pouquinho mais alto. A menos 2, qual x? Numerador ou denominador? Se tivesse, tipo assim, 1 sobre x ao quadrado, ou... Tá, aí você inverte. Porque o x a menos 2, o x, se a x é elevado a menos 2, o x não vai para cima, fica x². Tá dando para compreender? Ele está perguntando, se fosse menos 2, 1x é elevado a quem? A menos 2. Então, inverte. Isso aqui vai dar 1 vezes x ao quadrado. Tá? E aí, quando x tende ao infinito, tenderia ao infinito. Aí seria um limite infinito. Tá? Um limite infinito. Tá bom? Agora eu quero fazer logo deduções lógicas aqui. Só quero que tu pare e preste atenção, por favor. Tá bom? Primeira pergunta. Eu tenho uma divisão de 2 polinômios. Tá? Lá vem a minha pergunta. Quanto vale aqui nesse o grau? 1. E aqui vale o grau quanto? 1. Presta atenção, tá? Já estou te dando a letra. São iguais. Quanto foi o resultado? Quanto foi o resultado do limite?
6 sobre 2. Professor, e se eu colocar 4 e 4? Usando a mesma técnica, dá quanto o resultado? 6 sobre 2. Bora generalizar? Desculpa a forma como eu estou fazendo, mas eu acho que você está compreendendo, né? Coloco no lugar da letra 6, no número 6, uma letra A. E coloco aqui no lugar desse número 2 uma letra B. Agora eu estou generalizando. Qual vai ser a resposta desse limite? A sobre B. Deu para compreender? Deu para compreender? Desde que os graus sejam iguais. 1 e 1, 2 e 2, 3 e 3, 4 e 4. Deu para compreender isso daí? O resultado é os coeficientes numéricos. Fechou? Ah, professor, mas se não for igual, eles são diferentes. E se eles são diferentes, tem duas situações. O de cima é menor e o de baixo é o quê? Maior. Primeira situação, né? E quando aconteceu isso aqui, olha bem o que aconteceu. Se tu pegar 2 menos 4, vai dar 2 negativo. Ou então tu pode fazer o de cima menos o de baixo. Quando eu fizer a subtração, onde é que vai estar aqui, ó? No denominador. Multiplicado por uma constante. Quem é a constante? 3 sobre 2. Aí lá vem minha pergunta. Pegue agora esse mesmo limite. Inverte. E o quê? Inverte. Esse seria o denominador e esse seria o numerador. Quanto é que daria o resultado ali no final? Aqui no final daria o quê? Não, o resultado nessa forma aqui daria o quê? 2/3 vezes o inverso, que é o x o quê? Quadrado. Está dando para te compreender ou não? Se eu inverter ao maior em cima e menor embaixo, é o mesmo resultado, mas o quê? Invertido. Tranquilo? Está dando para compreender? Tá? E aí, logicamente, vai entrar na resposta do meu amigo. Só que aqui qual é a única diferença? Que quando o x tende ao infinito, isso aqui vai dar um número que infinitamente grande, né? Vai dar mais infinito vezes uma constante. E aí daria o quê? Mais infinito. Deu para compreender isso daí? Tá? Tranquilo isso daí? Então, em outras palavras, seria mais ou menos isso aqui. Eu não vou generalizar, tá? Pensa num polinômio aí que vai somando. É o limite. Se são iguais, o resultado dá o quê? A sobre B. Professor, se eu tiver assim, uma unidade o quê? Acima. Se tiver uma unidade acima, então esse aqui está superior ao de baixo. Então o resultado aqui vai ser, se for n mais 1, vou até colocar aqui, AXN mais 1 dividido por B XN. Quando for fazer esse limite, ele vai dar o quê? Mais infinito. E se for o inverso? E se for o inverso, daria quanto? Daria 0. São as 3 situações de polinômio com polinômio, com expoentes aí positivos, tá? Naturais, números naturais e positivos. Arrisca. Letra C. Não vou fazer. Qual é o resultado? Já disse aqui, 3/5. Tá bom? Mas tu não vai fazer assim na minha prova. Mas tu pelo menos já sabe o quê? O resultado. Se colocar uma dessa, você faz bonitinho os procedimentos. Fala, pô, já sei o resultado. Aí tu vai querer enganar na hora da correção. Não, vou colocar 3/5. Fácil ver. 3/5. Faça lá o desenvolvimento. Mas essa daí dá quanto? 3/5. Pode fazer da mesma maneira como eu ensinei aqui vocês, tá bom? Próxima. Agora fugiu, né? Não é mais polinômio, é uma raiz. Como é que vai ser essa daí? Ideia. Vamos lá. Me diga a ideia. Vamos lá. Vocês sabem. Eu sei que vocês sabem. Não sintam-se. Não fique com timidez. Como é que a gente vai fazer isso daí? E aí, qual é a ideia? Qual a ideia para resolver essa questão? Quem sabe? Ajuda. E caiu na tua prova. Eu sei que tu sabe. Tu fizeste, caramba. Ou tu deixou em branco a questão na prova. O que é que tu faz aí quando aparece um sinalzinho de menos?
Olha, fala mais alto aqui, amiga. Conjugado. Conjugado. Eu preciso usar o conjugado para... É uma das maneiras. Tem uma outra técnica, mas eu uso o conjugado para ver o que, é que vai dar. Tá? E o que é o conjugado? É pegar o mesmo e multiplicar, trocando. Qual o sinal que eu troco? O de menos. Se aqui é menos, eu jogo aqui o quê? Mais. Multiplica no numerador e no denominador, para não alterar o resultado. Lembraram já? Alguma dúvida? Posso prosseguir? Tudo bem? Isso aqui é o quê? O produto da soma pela diferença. Isso aí vai ser o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo termo, tá? Ou seja, quando eu levar o primeiro ao quadrado, vai dar x quadrado mais 2, menos o quadrado do segundo, que é o segundo, x. Alguma dúvida nisso aí? Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, tá bom? Produto somatável. Dividido por quem sobrou. Vai cancelar x quadrado com x quadrado, tranquilo? E aí, bora fazer direto logo aí. Quanto é que vai dar isso daí? Pensa aí. Vai dar zero. Aí fala, não estou entendendo por que zero. O x está tendendo para onde? Não está tendendo para um infinito? Um número infinito ao quadrado dá infinito. Soma com 2 ainda dá infinito. Quando eu tiro a raiz quadrada, eu não sei quanto dá, mas dá um número grande. Dá um número o quê? Infinito. Aí somo com outro número que é infinitamente grande. Ainda dá infinito. E aí eu vou ter o quê? 2. 2 dividido por uma coisa infinitamente grande. E isso aqui só pode dar quem? 0. E o que é esse 0? Assíntota. Esta função não vai tocar no zero. Ela tende a zero. Quando eu caminho para o mais infinito, ela chega próximo de quem? Do zero, mas não vai tocar no zero. Alguma dúvida? Não? Ok. Cosseno x. Quanto é o limite desta função? Quando tende a um mais infinito. Cosseno começa aqui, tá? E aí vai. Quando eu tendo para o mais infinito, quanto é que vai dar esse limite? Quanto é que vai dar esse limite? Oi? Não entendi. Vai dar um intervalo, mas o limite, quando tende ao mais infinito a definição, que a partir de um certo número n bem grande, tem que dar um valor. Tem que dar um valor. Só que aqui é que ele está dizendo, quando eu caminho por infinito, não dá um número. Ele ficou oscilando entre menos 1 e oscilando entre quem? Mais 1. Então, se ele oscila para lá e para cá, quando eu vou tendo ao mais infinito, então o limite de cosseno de x, o que acontece com ele? Não existe. Quando ele tende ao mais infinito. E se ele tendesse para o menos infinito? Aqui, quando ele está caminhando para o mais infinito. Se ele caminhasse para o menos infinito, também ele não o quê? Existiria. Na verdade, pode caminhar para cá também para o mais infinito ou menos infinito, ele não existe. Alguma dúvida nisso daí? Função seno x. Qual o limite? Quando tende ao infinito? Não existe. Não vai ficar oscilando entre 1 e menos 1? Não existe. Ok. Projeta lá, companheiro. E aí? Deixa eu ver isso aqui na minha anotação, por favor. E essa daí? O que é que a gente vai fazer? O que é que a gente vai fazer nessa questão para calcular o limite? Conjugado. O amigo fala, é um sinal ali no meio, usa conjugado para ver o que é que vai dar. É uma ideia inicial, né?
Aí o outro aluno vai dizer, mas eu não quero usar conjugado. Eu vou logo jogar o x aqui dentro para ver o que é que vai dar. Aí tu joga o infinito. Infinito mais 2, infinito. A raiz quadrada de um número infinitamente grande dá o quê? Infinito. Aí eu venho para cá. Infinito. Raiz quadrada, o infinito menos 3 dá infinito. Aí tu tira a raiz quadrada do infinito, eu não sei quanto dá, mas ainda continua dando um número o quê? Infinito. Aí o cara, tu pega uma coisa infinita e tira outra coisa infinita, são simétricos, vai dar quanto? 0. Cuidado, isso está errado, tá certo? Porque essa quantidade é indefinidamente grande. Eu vou chutar. Aqui pode ser 1 bilhão e aqui pode ser 1 bilhão e 1. Tá dando para compreender? É um valor infinitamente grande, mas eu não consigo mensurar. Eu não sei qual é o valor. Só estou dizendo que é infinitamente. Cuidado isso daí. Então não seria essa maneira correta, não. Então a ideia correta é usar o quê? Uma das técnicas seria usar o conjugado. Bora usar o conjugado rapidamente aqui então. Vai ficar raiz quadrada de x mais 2. Se aqui é menos, mais. Vamos lá. Isso aqui vai ser o limite do x tendendo a mais infinito. Faltou um mais aqui, tá? Bom, produto da soma pela diferença. Quadrado do primeiro, vai cortar o 2 com 2, vai sair o quê? X mais 2, menos, vou abrir um parênteses, quadrado do segundo. Então aqui vai ficar x menos 3. Correto? Tudo bem? Dividido pelo denominador. Raiz quadrada de x mais 2, menos a raiz quadrada de x menos 3. E aí? X positivo com menos x vai cancelar, vai ficar 2 com menos 3 vai dar quanto? 5, né? Então vai ficar o limite de 5 sobre essa divisão aí. E aí? Pensa aí. Deixa eu só ver aqui se eu coloquei... Pois não. Não entendi. Qual o sinal? Aqui? Aqui, do 5? Ah, tá, obrigado. Obrigado. Aqui, né? Isso, é baixo, é positivo aí, obrigado. E só ver aqui no meu material uma coisa, tirar uma pequena dúvida, tá bom? Tá correto, sim. Tá. E aí, o que a gente vai fazer agora? Vai usar o conjugado de novo? Não, né? Qual a ideia aqui? É fazer o x tender o quê? Não, mais infinito? Aqui vai dar o quê? Infinito. Aqui vai dar também o quê? Infinito. Quando eu somar dá o quê? Infinito. 5 dividido por infinito. E aqui vai dar quanto? Vai dar 0, tá? Isso aí vai dar 0. Tem outras aqui que eu gostaria que vocês fossem fazendo devagarzinho. Essa aqui é interessante. Eu vou fazer essa letra B. Ela tem uma pequena sutileza, tá? Nessa letra B. Limite de raiz quadrada de 2x quadrado menos 8 quando x tende ao mais infinito de 3x menos 5. Vamos lá então.
Essa daí dá para aplicar conjugado? Dá para aplicar conjugado? Não. Conjugado é ele somado ou subtraído com algum outro termo. Não dá para aplicar o quê? Conjugado. Essa daí não dá. Tudo bem? Bom, eu vou fazer da seguinte maneira essa questão aqui. Ela não é... A ideia, gente, é você pegar como é que eu faço. E aí, como a gente fala na matemática, a gente troca os números, mas a forma de fazer é a mesma. A técnica, a manipulação algébrica, tá? Vamos lá. Me diga, não seria interessante se eu pegasse, tivesse um x de um lado e um x do outro para cancelar? Aqui é x, olha. Você já sabe que isso aqui eu posso escrever da seguinte maneira. Sim ou não? Se eu colocar o x em evidência, tá? Quem que fica aqui dentro? 3 menos quem? O 5 sobre quem? Sobre x. Não é isso no denominador que eu ensinei para vocês? Tá? Então, qual seria a ideia? É fazer com que aqui fora apareça uma letra x, para mim poder cancelar o x com x. E existe essa técnica aqui, tá? É fácil. Quem é o maior, né? X quadrado? Eu posso colocar aqui o x quadrado em evidência. Vezes, abre parênteses. Aí vai ficar quem? 2 menos 8 sobre x quadrado. Sim ou não? Alguma dúvida aí no que eu fiz? Coloquei o x quadrado em evidência, tá certo? Tá? Aí você lembra lá do teu nono ano, né? Vamos colocar um número mais fácil aqui para ser 4 vezes 9 é 36, sabe que existe, mas isso aqui é a mesma coisa que a raiz quadrada de 4 vezes a raiz quadrada de quem? De 9, tranquilo? Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou separar o x quadrado. Eu posso muito bem separar, ou faço logo a raiz quadrada de x quadrado. Quanto é a raiz quadrada de x quadrado? Quanto é? X. Certo ou errado? Raiz quadrada de x quadrado é x? Quanto é essa raiz quadrada aqui? Hein? Quanto é que dá a raiz quadrada disso aqui? 3. E a raiz quadrada disso aqui? Dá quanto? Não, não é menos 3. E eu já sabia que eu ia escutar isso. Tá bom? Quando a gente tem um número elevado ao quadrado, bora logo generalizar. Raiz quadrada de x ao quadrado. Esse número x pode ser positivo ou negativo. Quem é a raiz quadrada? É um módulo. Quem é? Um módulo. E aí o módulo é quanto? É x se for maior ou igual a zero e menos x se for menor ou igual a zero. Como eu já ensinei para vocês, definição de módulo. Tá certo? Até porque lá no ensino fundamental é comum. O professor não ensina isso, corta 2 com 2, sai quem? O 3. Então, se eu cortar 2 com 2, sai quem? Menos 3. Mas tu já viu? Menos 3 ao quadrado dá 9. Né? Então, cuida desse cortar 2 com 2, sai menos 3. Tá bom? Aí, vamos para cá, para finalizar essa parte aqui. Mas deu para eu compreender aí, né? Então, tem o seguinte, olha. X ao quadrado. Esse meu x vai ser fácil, porque ele tende para quanto? Mais infinito. Então, ele não é um número negativo. Tá? Ele pode ser o 3, o 4 e assim vai. Então, como ele é um número positivo, vai cancelar 2 com 2, aí sai quem? O x. Tranquilo? Agora, se fosse x tendendo a menos infinito, sairia o x? Sairia quem? O módulo de x, mas seria quem? Como ele tende para o menos infinito, seria um menos x. É isso que eu quero que tu tenha cuidado. Tá? Deixa eu colocar corretamente aqui. Então, aqui vai ficar o limite de x vezes a raiz quadrada de quem sobrou. Quem foi que sobrou? 2 menos 8 sobre x quadrado, dividido por x vezes raiz quadrada de 3 menos 5 sobre x. Quando x tende a mais infinito. Vamos lá? Bora fazer a nossa análise agora? Alguma dúvida aí, gente, ou não? Tá? Raiz quadrada de x quadrado deu quanto?
x. Por que eu tirei? Porque o x é um número positivo, então vai dar o próprio x. Fechou? Tá? Cancela x com quem? Com x. Isso aqui, quando eu tendo ao mais infinito, isso aqui vai a quanto? 8 sobre x quadrado, vai a quanto? A 0. 5 sobre x tende a quanto? A 0. Concorda? E quem foi que sobrou no final de tudo? Raiz quadrada de 2 sobre 3, porque 3 menos 0 vai dar 3. E esse é o resultado. Tudo bem? Há alguma dúvida? Não? Bora generalizar nessa situação? Nessa situação. Tá ruim esse daqui, não quer trabalhar não. Se fosse A e aqui fosse um B, quem seria o resultado? Seria a raiz quadrada de A sobre B. A e B. Olha o resultado, quanto deu? A raiz quadrada de 2. Quem é o 2? O coeficiente. Quem é o 3? O denominador. Então, se eu pegar esse mesmo problema aqui e colocar, calcule o limite de 7x quadrado menos 12, lacei, 9x menos 11. Já criei uma outra questão, tá? Quando x tende ao mais, o que é infinito? Quanto é que vai dar isso? Raiz quadrada de 7 sobre quanto? Sobre 9. Tranquilo? Nesse modelo matemático. Aí alguns vão variando aí. Tá? Próximo. Eu apaguei o 2 terços, desculpa. Esse próximo aí vocês fazem em casa, tá certo? Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Não, tá. Tá vendo esse gráfico aqui? Nessa cor lilás? É o gráfico desta função aqui, que eu acabei de mostrar para vocês, que é a raiz quadrada de x mais 2 menos a raiz quadrada de x menos 3. Tá? Esse gráfico aqui na cor lilás. Tá na cor lilás. Aí tá vendo que quando o x está tendendo para o infinito, ele vem descendo, não é isso? Ele vem o quê? Descendo. Aí ele vai aproximar dessa reta aqui. Essa reta é a minha assíntota horizontal. Essa reta horizontal tá bem aqui, ó. Ela é 0,47. Tá vendo aqui, ó? 0, o quê? 47. Aí fala, o que é esse 0,47? Raiz quadrada de 2, que é 1,41. Papai dividido por quanto? Por 3. Então, ela caminha, mas ela não toca. O que é a raiz quadrada de 2 sobre 3? É a minha assíntota horizontal quando esse limite tende para o infinito, para o mais infinito. Tá bom? Agora, minha pergunta é, e se o x tendesse para o menos infinito, como é que seria, hein? Será se teria o gráfico dessa função? Não. Tá vendo aqui? Não tem um gráfico dessa função quando o x tende ao quê? Ao menos infinito. Ok. Já falei tanto de assíntota horizontal, então vou apenas apresentar a definição e colocar uma ou duas aqui para vocês. Tá certo? Tá? Então, o que é que acontece com a minha assíntota horizontal? Ela é um L, ou seja, eu pego a minha função, quando eu caminho, quando eu faço o x tender ao mais infinito, então ele vai tender um certo valor, que a gente chama de quê? De L. Mas também eu posso calcular o limite desta função quando x tende ao menos infinito. E pode dar um valor também qualquer, que eu chamo de L. O que vai ser esse L? É o limite que eu calculo. E o limite vai ser a minha assíntota horizontal. Tá bom? Dá um exemplo nessa questão aqui. Vou apagar, mas antes eu já pergunto para ti. Eu não tinha apagado porque eu já vou entrar no mérito, tá certo? O gráfico dessa função tem assíntota horizontal? Tem ou não? Diga. No zero. A horizontal é horizontal. Onde é que nunca vai tocar? No zero. Então, neste caso, a assíntota horizontal é y igual ao quê? A zero. Assíntota horizontal. Tá? Foi o limite quando calculado. E ela tem alguma assíntota vertical?
vertical, onde não toca. Ela também não toca onde? No zero. Só que aqui é quando x é igual ao quê? A zero. Deu para compreender? Aí tu fala, professor, toda função vai ter assíntota? Não. Depende de como eu vou definir a função. Uma função ela pode ter assíntota horizontal e vertical. Pode ter só horizontal, pode ter só vertical e às vezes pode nem ter assíntota. Tranquilo? Depende da cara da minha função. Tá certo? Ok, agora eu posso apagar aqui. Estou rápido demais ou está dando para compreender, gente, aqui? Está dando para compreender? Tá? Ah, tá. Vamos colocar aqui. Y igual a 2 mais 1 sobre x menos 3 elevado a quem? Ao quadrado, tá? Ok. A reta y igual a 2. Desculpa. Ele está perguntando se a reta y igual a 2, se ela é uma assíntota horizontal. Como é que eu vou saber? Eu tenho que calcular o limite desta função quando o meu x tende ao mais o quê? Infinito, para ver quanto é que vai dar. Tá? Então, vou colocar aqui que é a minha função. 2 mais 1 sobre... Eu não sei se era mais infinito. Acho que eu estou errado aqui, tá? Tá certo aqui. Bora lá. Limite desta função. Aí você vai dizer, professor, tem que fazer o quê? Desenvolvimento, produto da diferença, quadrado da diferença de dois termos? Não, vai no automático. Isso aqui o x não está tendendo ao mais infinito? Joga aqui o valor do x, um número infinitamente grande, menos uma constante da infinito, elevado ao quadrado, ainda continua dando um número infinito. E quanto é 1 dividido por um número infinitamente grande? 0. Então aqui vai a quanto? A 0. Então vai ficar 2 mais 0. E 2 mais 0 dá quanto? 2. O que é esse 2? A minha assíntota horizontal. Eu calculei o limite quando está tendendo ao mais infinito. Agora, a pergunta é, também falei para você que eu deveria calcular o mesmo limite quando o x também tende ao menos o quê? Infinito. Para ver se ela vai tocar no infinitamente positivo ou no negativo. Tá bom? Joga o menos infinito. É a mesma função. Joga o menos infinito. Menos infinito com menos 3 continua sendo menos infinito. Concorda? Menos infinito ao quadrado dá o quê? Mais infinito, positivo. E grande é esse número. E quanto é 1 dividido por esse número grande? 0. E 0 mais 2 vai dar quanto? Então, o limite desta mesma função, vou colocar assim y, tá? Vou colocar f de x. O limite desta mesma função também dá quanto? Dá 2. Alguma dúvida? Não vai tocar no número 2. Tá certo? Alguma dúvida nisso daí? Não? Deixa eu fazer uma outra pergunta. Olha para cá. Já vai ficar a dica para ti. Esta função, ela está definida para todo x? Ela está definida para todo x real? Sim ou não? E aí? Qual o domínio dessa função aqui? O domínio. Qual o domínio dessa função? Fala. Todos os números reais. Só não funciona quem? O 3, porque 3 menos 3 dá 0. Todos os reais menos um número, o quê? 3. Adivinha, esse 3 que eu estou tirando, vai tocar? Não. Se não toca, vai ser uma assíntota. Só que essa assíntota ela já não vai ser horizontal, ela vai ser o quê? Vertical. Tá? Ela já vai ser uma assíntota o quê? Vertical. É que nem aquela brincadeira do 1 sobre x, que eu coloquei ainda agora. 1 sobre x. Não pode ser 0. Se não pode ser 0, nunca vai tocar onde? No 0. Tá bom? Vou mostrar graficamente para ficar uma coisa bonitinha aqui para vocês visualizarem. Tá? Essa bem aqui.
Já vem preparado já com GeoGebra aqui para tentar facilitar a visualização, tá bom? Tá vendo aqui a função Q de x? Tá vendo aqui, ó? Ó o cursor. 2 mais 1 sobre x menos 3 ao quadrado. Esta é a função que eu acabei de apresentar para vocês. Alguma dúvida? Não? Como é o gráfico da função? Que eu falei para o meu amigo ali. O objetivo ainda não é estudar 100% gráfico, tá? Mas o que é que eu posso já definir aqui desta função? Que esse limite, quando eu calculei, deu 2. Então, quando eu jogo bem aqui, deixa eu ver se vai aqui, pronto. Pronto, olha para cá. Tá vendo como eu joguei uma reta y igual a 2? O que é esse y igual a 2? Assíntota horizontal. Não vai tocar no 2, tá? Você pode ampliar aqui, ó, o gráfico, ampliar e andar para o lado direito, mais infinito e menos infinito, ele não toca onde? No 2. Alguma dúvida nessa parte aí? Aí você falou, professor, mas também tem uma assíntota que o senhor falou aqui, ó, que o domínio tira o 3. Se tira o 3, provavelmente não vai tocar no 3. Eu vou colocar aqui a reta x igual a 3. Calma aí, errei aqui, tá? Se voltou igual. Tá aí. Olha para cá para o gráfico. Se você caminha lá para o infinito, ele vai tocar nessa reta do 3? Não. E ela vai ser o que? A minha assíntota vertical. Deu para entender, gente? E aqui tu faz aquela análise de todo do limite. Ah, se o x tender a 3 pela esquerda, está indo para o infinito. Se x tender a 3 pela direita, está indo para o infinito. Você faz a análise do limite a partir do gráfico, logicamente. Tá bom? Próxima. Me diga qual é a assíntota horizontal desta função. Quanto? 3/5. Já ensinei. 4, são expoentes iguais, então é o A sobre B, 3/5. Já é a assíntota o quê? Horizontal. Mas tu já sabe a técnica de fazer também essa questão. Mas é 3/5. Tá bom? Quem lembra? Eu fiz. Similar. Quem? Raiz de 2 sobre 3, assíntota. Então, quando a gente fica ligado nos modelos, eu mudo pouca, vou mudar os números e tal, mas eu já sei a resposta, eu vou para a guerra, já sei a resposta, já estou até feliz. Falar, eu não lembro como fazer, mas vou colocar a resposta, quem sabe ele me dá meio ponto na questão, né? Já é alguma coisa, tá? Mas é raiz quadrada de 2 sobre 3. Deixa eu ver se eu coloquei essa daqui. Não coloquei. Ok. Tá? E tem outras aí para fazer, para determinar a assíntota horizontal, tá bom? Ah, tá. Essa daqui é diferente. E essa daqui? X² mais 4. E aí? Como é que vai ser essa daí? Se eu quero saber a assíntota, eu vou calcular o limite quando x tende a quem? Ao mais infinito, para ver essa assíntota horizontal dela, tudo bem? Na raiz quadrada de x² mais 4. Já vou atacar o problema. Posso fazer isso aqui? Sim ou não? Posso ou não? Dá o mesmo resultado? Dá, né? Dá o mesmo resultado, fator comum. E aí, o que é que a gente faz agora? Quem lembra? Me ajuda? Multiplicação. Separa e tira a raiz o quê? Quadrada, né? Eu posso separar a raiz de um vezes a raiz do outro, mas isso aqui é x². Tem raiz. Quanto é a raiz de x²? Quando o x é grande, é positivo e infinitamente grande. Isso aqui vai ser quem? O limite
de x vezes a raiz quadrada de quem? De 1 mais 4 sobre x, o quê? Quadrado. Não é isso aí? Tranquilo? E aí? Isso aqui tende a quanto? A 0. Sim ou não? 0 mais 1? 1. 1 vezes x? X. E aqui é quando x tende a quem? A 1 mais infinito. E aí vai dar quanto isso aqui? Vai dar infinito, tá? Só que aí eu gostaria que vocês tivessem um cuidado aqui. Eu vou até colocar... um vezes x vai dar mais infinito, tá bom? Vou colocar dessa maneira aqui para você compreender. Vou te mostrar uma coisa aqui no gráfico, tá? Também coloquei para você visualizar. Olha para cá, por favor. Tirei a primeira, tirei a segunda, tá aqui, ó, jx, x quadrado mais 4, é a raiz quadrada de x quadrado mais 4, tranquilo? Tá dando para visualizar? Esse é o gráfico, tá? Eu quero saber o limite quando x tende ao mais infinito, basta você olhar para cá para o gráfico, tá? Quando eu caminho aqui para o infinito, o que é que está acontecendo com a imagem? Ela está o quê? Crescendo. Ela está o quê? Crescendo para onde? Não sei. Ela está crescendo infinitamente. Vai dar mais infinito. Tá bom? Aí você fala, poxa, você falou que era para determinar a reta horizontal. Mas existe reta horizontal no mais infinito? Não. Não tem. Não tem. E aqui tem uma situação que eu vou mostrar aqui para vocês, que é essa daqui. Olha para cá. O que é que está acontecendo agora aí? Não está indo para o infinito? Está tocando nessa reta aí? Tá? Eu não coloquei uma reta embaixo? Tá? E essa reta aí embaixo, essa bem aqui, ó, y igual a x. Y igual o quê? A x. Mas essa reta, ela não é nem horizontal e nem vertical. Ela é uma reta o quê? Oblíqua. É uma reta o quê? Oblíqua. Então, esta função, ela possui uma assíntota. Mas não é uma assíntota nem horizontal e nem vertical. É uma assíntota oblíqua. Deu para compreender? Uma assíntota o quê? Oblíqua. E quando x tende ao infinito, seria o x positivo. E quando o x tende ao menos infinito, quem seria? Pensa aí. Seria o x, se fosse aqui com o x tendendo ao menos infinito, isso aqui não seria x positivo, seria x negar, aí a reta oblíqua seria menos x. Vou até colocar aqui só para questão de visualização mesmo, tá bom? Tá aí, tá dando para ver aí? Então esse gráfico, quando eu caminho para mais infinito, não toca no x, e quando eu caminho para o menos infinito, ele não toca no menos x. Então ele possui duas retas oblíquas, uma tendendo para o mais infinito, outra tendendo para o menos o quê? Infinito. Eu preciso calcular o limite tendendo ao mais e tendendo ao menos infinito. Compreendido? Ok. Limite infinito, a definição aqui é o de menos, que a gente não vai utilizar, falar com toda seriedade, mas vou explicar rapidamente aqui, tá? Preste atenção aqui. O limite de uma função quando x tende a p é igual a mais infinito. Desde que existe um número m maior que zero, que é aquela definição que eu falei para vocês, tá? Vai ter um delta maior que zero, tal que x menos p menor que delta. Então, a tua função, deixa eu colocar bem para cá. Vou colocar só a primeira, tá? Tá. É isso aqui.
Pega uma função. E aí tu vai calcular o limite desta função quando x tende a quem? Ao p. Quem é esse p? É um número. Cuidado que agora o limite não é limite infinito, tá? Não é limite, o limite é infinito, mas ele não é calculado no infinito. Ele é calculado em qual ponto? Num ponto P. Tipo, tendendo a 0, tendendo a 3, tendendo a menos 3. Então, é um limite calculado no ponto. E esse limite vai dar o quê? Infinito. Isso é chamado de limite infinito. Tá? E quando é que esse limite é infinito? Vai ser que toda vez que a tua função vai ser maior do que um certo quê? Um certo m. Tá bom? Vou dar um exemplo gráfico aqui. Não importa como seja o comportamento gráfico, tá? Aí eu peço, pronto, para cá. Um gráfico qualquer. A partir de um certo m, vou até fazer um gráfico melhor, que seria uma função definida por partes. Tá bom? Essa aqui é melhor. Você sabe que esse aqui é o gráfico da função seno. É isso aí? E aí, a partir daqui, eu posso fazer uma função definida por partes e dizer que a função vai ser assim, ó. Tá dando para compreender? Tá? E aí, a partir de um certo m, eu posso calcular aqui num ponto P, tá? Essa minha função sempre vai ser maior que quem? Que m. E aí ela vai tá tendendo para onde? Para mais infinito. Tá? Eu vou pegar um P aqui, uma região que vai estar entre o limite L, esse L menos epsilon e L mais epsilon, eu não consigo determinar. Está dando para compreender? Eu não vou conseguir o quê? Determinar. Por quê? Porque vai estar no infinito. Tá? Ok. E quando a função vai para o menos infinito, é análoga também. Tá bom? É a mesma ideia. Eu mostrei essa função para vocês, né? Olha para cá, eu não vou colocar o gráfico novamente. 1 sobre x, quando x tende a 0 pela direita, dava quanto? Mais infinito. Não foi isso que eu mostrei para vocês, tá? Já mostrei, tá? Quando caminha para o 0, que seria o p, vai para mais infinito. E quando caminha para o 0 para a esquerda, é menos infinito. Aqui tem essas propriedades que são importantes. Também o objetivo não é demonstrar, mas vou te dar uma ideia bem simples aqui. Pega duas funções, uma função f e uma função g. Duas funções, f e g. A função f, o limite dela é mais infinito, tá bom? E a função g, existe o limite, tá? E quanto é que vale o limite dela? L. Aí a gente vai fazer agora as operações que nós já vimos. Somar, subtrair, multiplicar, dividir, e isso aí é fácil de fazer, tá certo? Tipo que nem o primeiro. Pega esse L sendo positivo. Então, L é positivo, maior que 0. O que é que vai dar o limite do F somado com G? O L é um número positivo. Pensa aí, número 3. Quanto é 3 somado com mais infinito? Então, vai dar o quê? Mais infinito. Né? Agora, eu vou fazer uma multiplicação. F multiplicado por G. O G é mais infinito, tá? Quanto vale o G? Não sei. Pensa no número 4. Quanto é 4 vezes mais infinito? Então, o resultado é mais infinito. É uma brincadeira simples. L é um limite que eu conheço e G é um limite e F é um limite que eu não conheço. Essa composição de mais e menos a gente opera de forma fácil, tá certo? Isso é válido quando quando F é positivo, L positivo, L negativo, e também, assim como pode ser mais infinito, eu opero com menos o quê? Infinito. É a mesma ideia. Olha para cá. Vamos lá. Está dando tempo. Graças a Deus está tudo transcorrendo dentro do tempo. Quem arrisca me dizer o limite dessa função aí? Direto, vamos lá. Dá quanto o limite dessa função? Pelo amor de Deus. Dá quanto? Mais infinito. Mais infinito. E não é preciso tu fazer com todas as regras. Vou fazer assim, professor. Limite de 5x mais 3. Quando x tende ao mais infinito. Aí o cara quer fazer assim. O limite da soma é a soma dos... Aí ele vai fazer. Pode ser, não tem problema. É o limite de 5x
mais o limite de 3. O limite da constante vezes uma função 5 vem para onde? Para frente, não é isso aí? Com x tendendo ao mais infinito. Não é preciso, faz no automático, tá? A limite da constante, aí você vai ter aqui, se x tende a mais infinito, dá mais infinito. Mais infinito vezes uma constante, dá infinito. Infinito somado com 3, infinito. Então isso aqui vai dar o quê? Mais infinito. Joga direto lá, não tem problema nenhum, que é uma função contínua, tá bom? Alguma dúvida nessa função aí? Não? E aí? Quanto é que dá o limite dessa função agora aqui? Projeta aí, por favor, a imagem. X² menos 5x menos 24. Daria quanto? Infinito. Aí tu vai dizer, mas professor, eu estou em dúvida aqui, calma aí. Infinito ao quadrado dá infinito, concorda? Pensa, o x grande, então ao quadrado vai dar aqui mais infinito. Menos 5 vezes o infinito, mas esse infinito não é positivo? É ou não é? Aí o aluno pensa assim, mas calma aí, professor, aqui vai ficar o infinito positivo menos o infinito negativo. E aí? Quanto é que vai dar? Será que vai dar um número? Mas se tu lembrar da tua aula do primeiro ano do ensino médio, primeiro ano, pensa na função quadrática. Não, nem importa quem são as raízes, nem importa. Tá? Quanto vale o A? 1. Como é o comportamento dessa parábola? Hein? Não importa onde é, se está cortando o eixo, não quero nem saber. Mas eu sei que ela tem essa cara, mais ou menos. Sim ou não? Com cavidade voltada para cima. Então, se eu caminhar para o mais infinito, com certeza isso aqui vai dar o quê? Infinito. Deu para entender? Tá? Poderia fazer essa análise aqui. Então, com certeza isso aqui vai ser igual ao quê? Mais infinito. Tá? Já seria o inverso se aqui fosse 1, menos 1. Se aqui fosse menos 1, daria quanto? Menos infinito. Aí tem a ver com o estudo do sinal, que nem o amigo perguntou, professor, e essa questão do gráfico e tudo isso influencia muito. A gente vai chegar nessa parte dessas análises aí. Tá bom? Próxima. Fica para te fazer. Essa daí dá para fazer o quê? Não dá para mexer com o conjugado? E aí você vai brincando com essas questões, tá certo? Tem que fazer, se não treinar, tá? Vai ficar difícil. Tá, vamos lá. Outro teorema. Deixa eu fazer uma pequena fala, gente. O meu objetivo não é ficar demonstrando. São pouquíssimos os teoremas que eu irei demonstrar para falar com toda seriedade, tá certo? Aquele que talvez achar um pouquinho necessário. A ideia seria mais a aplicação, né? Você saber utilizar os teoremas. É que nem teorema de Pitágoras. Fórmula de Bhaskara e várias fórmulas que vocês aprendem no ensino fundamental e ensino médio. O principal é a gente saber a aplicação, principalmente para os matemáticos, aí entra o rigor, né? Dizer, eu preciso conhecer essa demonstração, o que é que influencia e tudo nos modelos, tá? O meu objetivo aqui não é ficar demonstrando vários teoremas, tá bom? Bom, e aqui usa... Vamos lá, seja f, g, funções tal que f de x igual a L e g de x igual a quem? A 0. Aqui mudou, tá? Agora eu estava falando para vocês um L com mais infinito, um L com menos infinito. Agora mudou. Uma é um certo L e a outra função g, o limite dela vale quanto? Vale 0, é igual a 0. E aí... você vai ver que quando a gente for calcular o limite desse quociente de f, que é um número qualquer, você pode ser o 5, dividido por g. Tá? Nós fizemos também, essa daqui não foi? 1 sobre x? Foi ou não foi? Quando isso aqui tende a 0, isso aqui tende para quem? Para mais infinito. É a mesma ideia deste teorema aqui. Tá? F sobre g tende a mais infinito. Se o g de x tender a 0 para valores o quê?
negativos. Valores negativos é quando tende a zero pela esquerda. Então, pode tender a x pela direita ou pode tender a x pela o quê? Esquerda. Nessa função, quando ele tende a zero pela esquerda, ele é para quanto? Menos infinito. É a mesma ideia, eu preciso analisar esses valores aí. Tá? E tem outros aqui que no decorrer a gente consegue avaliar isso daí. Vamos para a prática aí. Coloca lá, por favor. Vamos lá. Nessa função aí. Deixa eu ver se eu projetei aqui também no GeoGebra. Não sei se foi isso. Tá bom. Como é que vai ficar essa daí, gente? Como é que eu faço para calcular o limite quando x tende a 3? E aí? Não vai calcular colocando 3 aqui, tá? 3 menos 3, 0. E aí? Vai ficar 3 sobre 0? Tende a 3. E tende a 3 pelo lado direito. Limite lateral, né? Limite lateral. Tá? Como é que a gente vai fazer a análise desse limite aqui? Bom, posso pensar daquela maneira inicial. Eu posso fazer isso aqui, ó. Aqui vai ser 1 menos 3 sobre x. Seria uma maneira. Seria uma maneira? Pensa aí. E agora, o que é que eu faço? Aqui dá o quê? Cuidado. O x está tendendo para quem? O x tende a quanto agora? A 3. Por onde? Pela direita ou pela esquerda? Pela direita. E aí? Tu pode cortar esse com esse, tá bom? Porque pode ser o próprio 3. 3 e 3, tá bom? 3 e 3. Agora aqui, se tu colocar 3, vai ficar 3 dividido por 3 dá 1. 1 menos 1, 0. Aí já era, né? Tá? Mas bora fazer uma análise da seguinte maneira. Esse x, ele tende a 3 por onde? Pela direita. Tá? Ele tende a 3 por onde? Pela direita. E quanto é que dá isso aqui quando x tende a 3 pela direita? Pensa aí. Dá 1 ou dá menos 1? Opa. O que é que você acha que vai acontecer? Deixa eu ver se eu coloquei aqui no gráfico dela para facilitar também, tá? Bom, se você fizer por aqui, gente, você vai caminhar com 3 pela direita, mesmo que eu faça pelo 3 pela direita, isso aqui vai tender para quanto? Para 1. Não tem para onde fugir, você vai tender para quanto? Para 1. Tá? Aí vai, mesmo assim eu vou entrar na indeterminação, vai ficar 1 menos 1 vai dar quanto?
vai dar zero. Eu não vou conseguir fazer nada. Não vou conseguir fazer nada, tá? Então, seria uma maneira de eu fazer isso aqui da seguinte forma. Tá errado fazer isso aqui? Não é a mesma função? É ou não é? Tá? X vezes 1 dá x sobre x menos 3. Quando x tende a quem? A 3 pela direita. Isso aqui, eu posso dizer que é o limite de x vezes o limite deixa eu pagar para cá, de 1 sobre x menos 3. Pronto. Tranquilo aí, por enquanto? Tá? Fiz uma separação no produto. E aí entra no teorema que eu falei ainda agora para ti. Quando isso aqui tende a 3, quando x tende a 3 pela direita, isso aqui vai dar quanto? Vai dar 3. Tudo bem? Vai dar quanto? Vai dar 3. Agora, quando x tende aqui a quanto? A 3 pela direita, isso aqui vai dar, teoricamente, quanto? 0. Tá? Mas ele vai estar muito próximo disso aqui, ó. É como se fosse 1 sobre quem? Sobre x. Não vai te esquecer que ele não é o 3. Está dando ou não para compreender? Ele está próximo de quem? Do 3 pela direita. É como se fosse... Vai já me entender. É como se fosse 3,00001. O x não está atendendo pela direita? Muito próximo pela direita? Então toma o x sendo esse valor. Menos o 3. Compreendeu? E aí quando subtrair vai dar 0,00... Opa, então 1 dividido por um número pequeno, quanto é que vai dar essa divisão aqui? Vai dar quanto? Vai dar mais infinito. Tá? Mas essa divisão aqui, qual é a correta? Aqui dá mais infinito. Então fica 3 vezes quem? Mais infinito, correto. Tá? O limite dessa aqui dá 3 e dessa daqui dá mais infinito. Então aqui vai dar quanto? O mais infinito. Tranquilo? Então separo para ver como é que vai ficar o comportamento dela. Tá? Deixa eu colocar aqui a próxima agora. Eita. Só uma perguntinha. E se fosse essa mesma questão? O x tendendo a 3 pela esquerda. Quanto é que daria? Pensa aí. A mesma questão. Tá? Aqui eu estou calculando o limite quando x tende a 3 pela direita. E se fosse o x tendendo a 3 pela esquerda? Eu não poderia colocar esse número aqui, né? Seria que ser antes do 3. Seria que ser um número bem pequenininho antes do 3. Tipo 2,9999 e assim vai. Tá dando para entender? Seria um número próximo de 3 pela esquerda. Mas quando eu fizer essa subtração, ia dar um número positivo ou negativo? Daria um número o quê? Negativo. E aí não seria mais infinito, seria o quê? Menos infinito. Tá? Essas ideias que vocês precisam fazer no ponto. Por um canto dá mais infinito, por outro canto dá o quê? Menos infinito. É apenas uma questão de análise mesmo. E eu não estou pedindo análise gráfica, tá dando para entender? É só para interpretar o limite da função. Tá? Tem vários outros aqui, fica como atividade para fazer, senão não vai dar tempo. Já falei da assíntota vertical. Estão lembrados? Tá? Vou dar um exemplo aqui. Foi essa que eu coloquei ainda agora? Eu nem lembro se foi essa. Quem lembra qual é a minha assíntota horizontal dessa curva aí, dessa função? Quem é? 1. 1 é a assíntota horizontal. E quem seria a vertical? Olha bem. Onde é que essa função não está definida? No 2.
Se ela não está definida no 2, então quando eu colocar x igual a 2, vai ser uma assíntota o quê? Vertical, tá certo? Ah, tá. Gente, tem várias aqui dessa proposição. Eu não vou ficar elencando cada uma delas. Olha quantas são. 8. Mas tu já sabe. Cada uma dessas aqui tu já sabe. Tenho plena certeza. Tá? Vou fazer 2 aqui para te me lembrar. Me ajuda. Que gráfico é esse daqui? Função exponencial. Crescente ou decrescente? Crescente. Se ela é crescente, a letra A é maior que quanto? Que 1. Essa que é minha função exponencial. F de x igual a elevado a quem? A x. E aí tu vai calcular todas aquelas propriedades ali. É bem simples. Tá? Quanto é que vale o limite de uma função exponencial f quando x tende... Não é preciso tu decorar isso, nem aprender, ficar memorizando. Quando x tende a quem? Mais infinito. Tu não sabe o gráfico da exponencial? Quando x vai crescendo, tendendo para o infinito, o que acontece com a imagem? Ele cresce, então tende para quem? Para mais infinito. Era uma daquelas propriedades. Ah, professor, mas agora eu quero calcular o limite da função exponencial quando a é maior que 1, porém... Quando x tende a quem agora? A menos infinito. Está lá naquelas propriedades. Para onde eu vou olhar? Para o x. Caminhando para onde? Para o menos infinito. Então olha para cá. Está caminhando para o menos infinito. Quanto menor esse valor do x, para onde é que está indo a minha imagem? Está indo para onde a minha imagem? Para o zero. Então o limite vai ser quanto? 0. Já diferenciou. Tranquilo? De forma análoga para a função exponencial d decrescente. Tudo bem? Bora fazer uma análise da função log. Lá são 8 proposições. 2 da exponencial crescente com 2 da decrescente. Aí tem mais 4. Só para relembrar, nós já estudamos isso. Isso aqui é o gráfico da função logaritmo de x na base A. Essa letra A tem que ser o quê? Esse gráfico é crescente ou decrescente? Não está crescendo? É a mesma ideia da exponencial. Então, a letra A tem que ser maior que quanto? Que 1. Se for decrescente, a letra A vai estar entre 0 e quem? 0 e 1, se fosse decrescente. Tudo bem? E aí você faz a mesma análise. Ah, eu quero o limite da função g de x. Lá sei. Agora cuidado aqui. Lá vem. Tu consegue calcular o limite de g de x? Quando x tende ao menos infinito? Sim ou não? Me diga. Não. Por que não? Porque não está definido. A função log está definida para x no menos infinito? Não. Então isso aqui não existe. Está dando para compreender? Não existe. Tá? Não existe. Para menos infinito, não. Agora eu posso calcular o limite da g quando ela tende a quem? A 0. E ainda vou colocar ainda mais assim. Se eu quiser, eu posso colocar 0 à direita. Mas existe 0 à esquerda aqui? Não. Então, ela só caminha no sentido do 0. Então, quando eu aproximo aqui do 0, quando o meu x vai se aproximando do 0, quanto é que vai dar o limite da g? Quando o x tende a 0? Fala de novo. Menos infinito. Eu escutei a primeira. Tá? Então, a minha imagem está indo lá... Não vai tocar o eixo. Vai indo para onde? Para menos o quê? Infinito. Deu para compreender? Quando eu caminho para o 0, está indo para o menos infinito. E quando eu caminho para o mais infinito, está indo para onde? Para mais infinito. Aí você faz essas análises aí, tá certo? São aquelas... Volta lá, por favor.
São essas 8 proposições aí que tem tudo a ver. 4 da exponencial e 4 do logaritmo. Deu para compreender o que eu estou querendo dizer para vocês? E vai alternando apenas. Só isso. Vamos lá. Eu vou fazer só essa e vou pular as outras, tá bom? Deixa eu ver aqui. Tá, bora fazer a primeira, rapidinha, pode ser? Ou a segunda? A segunda? Tá. Calcule o limite de 1 menos 2 elevado a x sobre 1 menos 5 elevado a quem? A x. Quando x tende a quem? Ao mais infinito. O infinito, tá? Acho que eu esqueci o mais aí, tá? O infinito positivo, tá? Vamos lá. Se tu colocar aqui, vou até colocar bem aqui, você já sabe que essa função exponencial a elevado a x com a maior que 1, ela é uma função exponencial o quê? Crescente. Sim? Tudo bem? Isso aqui não é exponencial crescente? Sim ou não? Aqui a base vale 5, também é uma exponencial crescente. Quando x tende ao infinito, isso aqui tende ao infinito. Quando x tende ao infinito, isso aqui também tende ao infinito. Então ficaria assim, 1 menos infinito dividido por 1 menos infinito. Aí vai dizer, pô, mas calma aí, isso aqui não vai dar certo. Vai ficar menos infinito dividido por menos infinito. E aí tu não consegue dizer quanto é que vai dar isso. Eu entro numa indeterminação, tá bom? Então o mecanismo não é esse. Eu tenho que fazer uma outra manipulação algébrica, tá? O que eu posso fazer aqui? Vou colocar o 2 elevado a x em evidência. 2 elevado a x. Vezes, abre parênteses. Agora eu quero chegar nisso. Então aqui vai ser quem? 1, tudo bem? Menos, aqui vai ser quem? E aqui que eu errei, na verdade. Aqui é 1 sobre 2 elevado a x menos 1. Correto, gente? Aí? Tá? Se eu fizer a distribuição, eu volto para cá. Sobre, coloco 5 elevado a x aqui em evidência. A mesma ideia, vai ficar 1 menos 1 sobre 5 elevado a x menos o próprio que? 1. Tá? Se eu fizer a distribuição, eu volto para cá. Alguma dúvida aqui, gente, no que eu fiz? Fator comum? Fatoração por fator comum? Tá? Agora, vamos lá. Isso aqui vai ser o seguinte. Limite, quando x tende ao infinito, você concorda que 2/5, ambos estão elevados a x, 2 a x e 5 a x? Então, eu poderia fazer isso aqui, usar aquela propriedade lá do ensino fundamental, do 7º ano, quem está dentro eleva quem está fora, potência, né? E um quociente, vezes quem sobrou, 1 sobre 2, errei. 1 sobre 2 elevado a x, menos 1, e no denominador 1 sobre 5 elevado a x, também menos 1. Agora sim eu posso fazer o x tender a quem? Ao infinito, tá bom? Agora fazer o x tendendo ao infinito. 2 elevado a x, dá infinito. Isso aqui tende a quanto? A 0. Concorda comigo? 1 sobre 5 elevado a x, bem grande essa divisão, isso aqui também tende a quanto? A 0. Presta atenção, vou fazer direto, tá? Então sobrou menos 1 em cima e menos 1 embaixo. Quanto é menos 1 dividido por menos 1? 1 positivo. Então vai ficar 1 vezes isso. Concorda? Vai ficar 1 vezes isso, que vai ser o próprio limite de 2/5 elevado a quem? A x. Ok. Quanto é que dá o limite desta função? Quando o x tende ao infinito? Oi? Primeira pergunta, isso aqui é crescente ou decrescente? 2/5. Pensa lá. Essa é uma função exponencial. Essa função exponencial é crescente ou decrescente? 2/5 não é menor do que 1? É 2 dividido para 5, dá 0,4. Isso aqui é menor do que 1. Se é menor que 1, ela não é crescente. Ela é uma função exponencial o quê? Decrescente. Sim ou não?
Tá? Então, se ela está decrescendo, quando o x tende para onde? Para o infinito. O x está lá indo para o infinito. Isso aqui vai chegar próximo de quem? Próximo de quem? Do zero. Então, o limite aqui dá quanto? Dá zero. Deu para compreender isso daí? Bonito, né? Na próxima aula, a gente inicia a parte que ainda não deu para finalizar, que seria do limite fundamental exponencial, tá? Obrigado, gente. Um abraço a todos.